Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Queria saudar todos com a paz do Senhor Jesus nesse dia, deixar uma palavra de Deus no seu coração. O Senhor venha abençoar a sua tarde, venha abençoar o seu almoço em família. Eu queria declarar toda a sorte de bênção para a sua casa, para a sua família. Esse almoço em família maravilhoso, nesse dia tão especial que é o dia de celebrarmos a Páscoa na presença do nosso Deus, Cordeiro Imaculado, nosso Cordeiro de Deus sem pecado. Amém, queridos? Me chamo Pastor Fortunato, queria estar orando por você, uma rápida reflexão nessa manhã. Amém? Feche teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, abençoe cada vida, meu Pai, que está nesse momento, Pai amado, se reunindo com seus familiares. Cada pessoa, Pai, que está nesse momento, Pai amado, com seus entes queridos, com as suas famílias, meu Pai, que você está abençoando cada casa, cada lar. Nós celebramos nesse dia, nessa data, a Páscoa, nós celebramos a vida, celebramos a ressurreição na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, reinar sobre cada casa, sobre cada lar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, como é bom celebrarmos a vida, celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém na história desse mundo, ninguém na história desse universo tem algo tão profundo, né? Tem um momento tão profundo para ser celebrado, né, do que a ressurreição de Cristo. A história se resume em dois períodos, o antes e o depois de Jesus. Só que o nosso Jesus é eterno, ele já era antes, mas ele veio na plenitude dos tempos, veio, viveu, morreu e ressuscitou, e vive nos nossos corações, e vive, sabe, até a consumação dos séculos, nos guiando, nos direcionando, e a palavra dele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Isso é bom demais, querido. É bom saber que valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena todo o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida naquela cruz, na cruz do Calvário. Eu queria deixar uma palavra de esperança, uma palavra ao teu coração. O profeta Isaías, ele profetizou acerca de Jesus 800 anos antes de Jesus, de ter acontecido o nascimento de Jesus, de ter acontecido todo aquele reboliço, quando Jesus ele veio ao mundo. 800 anos antes, o profeta Isaías ele já profetizava acerca da vida de Jesus, acerca da sua primeira vinda, acerca do sacrifício de Jesus, acerca de tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que foi relatado nos evangelhos. O profeta Isaías já profetizava acerca disso. A palavra do Senhor lá em Isaías 53 fala claramente sobre isso. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o homem mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com um rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongarás os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A maravilha, poder, a graça, sabe, a palavra, ela em si próprio, ela traz uma revelação tremenda do que aconteceu. Jesus, ele, nosso Cordeiro Pascual, se repete a mesma cena do Egito, quando o povo estava escravizado, estava sob um jugo muito pesado de Faraó no Egito. 400 anos o povo passou sendo escravizado no Egito. Gerações e gerações se passaram, clamando por um libertador. E o Senhor, no tempo oportuno, levantou um homem chamado Moisés, para que viesse ser libertador do povo. No último dia, foi a última praga, no último dia que o povo passou no Egito, que foi o dia derradeiro, o dia final onde Faraó ia sofrer graves consequências por não dar ouvidos à palavra do Senhor. A palavra é: sacrifica o cordeiro imaculado, sacrifica um cordeiro puro, sem manchas, sem rugas, e vocês vão aspergir o sangue desse cordeiro sobre as portas de todos os hebreus, de todos os judeus que ali residiam no Egito, porque a peste vai passar, a praga vai passar, o espírito de morte vai passar, e essa casa que estiver, o sangue do cordeiro será poupada. A última praga era a morte dos primogênitos, e o cordeiro, o sangue do cordeiro seria o sinal de que essas casas estavam guardadas no Senhor. O cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido e o povo foi guardado. Houve-se a libertação. Faraó libertou o povo, porque debaixo de toda aquela ordem, debaixo de todo aquele jugo, Faraó, ele teve que acatar a palavra do Senhor. E hoje não é diferente, querido. Trazendo para a nossa realidade Jesus, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício do unigênito, foi para que eu e você tivéssemos a liberdade, a mesma liberdade que clamava o povo 400 anos no Egito. É a mesma liberdade que nós hoje temos para dizer e declarar que nós somos livres pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos tira o pecado, que nos tira do mundo do pecado. Nós vivemos uma realidade hoje que, se nós não estivermos debaixo desse sangue, debaixo dessa proteção, nós estamos perdidos neste mundo. Nós estamos perdidos nos nossos delitos, nas nossas iniquidades. A palavra de Deus diz que Jesus ele rasgou a célula que era contrária a nós. E hoje nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro de Deus. Maravilhoso é todo esse acontecimento. A graça do Senhor é tão maravilhosa. A graça do Senhor é tão tremenda, que a palavra diz que Jesus, ele decidiu ir até o final. Ele decidiu se entregar totalmente por mim e por você. O povo celebrou a Páscoa em meio a uma dificuldade muito grande que eles estavam enfrentando. Eles celebraram a Páscoa em meio à escravidão, mas só que aquela escravidão estava com os dias contados. No Egito, o povo celebrou a Páscoa diante de um cenário não muito bom, mas eles celebraram a Páscoa em cumprimento à palavra.
Eu quero dizer para você que hoje nós estamos celebrando uma Páscoa diferente. Mas a nossa Páscoa e a nossa garantia da nossa liberdade já foi selada naquela cruz. A nossa liberdade já foi selada na cruz. E por isso sim, nós podemos se alegrar no Senhor. O nosso Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro, ele se entregou por nós, o sacrifício foi aceito. E você sim pode celebrar essa Páscoa, sabe, olhando com esperança, diante de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas iniquidades com Ele. Jesus, Ele se entregou por mim e por você simplesmente porque Ele decidiu nos amar primeiro. Ele decidiu nos amar primeiro, Ele decidiu obedecer ao Pai. Ele obedeceu a Deus Pai e Ele cumpriu o propósito. O propósito era trazer libertação. O propósito era trazer regeneração. O propósito era trazer justificação. O propósito era trazer salvação. E pelo sangue do Cordeiro Imaculado, pelo sangue de Jesus, Ele comprou o nosso direito à liberdade, a nossa carta de alforria. Ele comprou o nosso direito de sermos livres. E hoje eu e você, nós podemos declarar a nossa liberdade. A nossa Páscoa é celebrada mediante a um cenário aonde nós podemos dizer que nós somos livres, livres do pecado, livres de tudo aquilo que nos prendiam no mundo, livres de tudo aquilo que nos prendiam a todas as raízes da maldade, a todas as raízes da maldição. Jesus, ele se entregou como uma ovelha muda. Ele se entregou como um cordeiro mudo. E Ele se sacrificou por mim e por você. Sabe, nesse dia nós podemos celebrar assim. Nós celebramos a vida, porque ao terceiro dia, num domingo como esse, onde talvez muitos já diziam que a esperança já tinha se acabado. Muitos talvez diziam que não existia mais esperança. Mas ao terceiro dia, como Ele disse, Ele ressuscitou. Juntamente com Ele, a nossa esperança ressuscita, a nossa alegria ressuscita, a nossa convicção ressuscita juntamente com Ele, de termos uma morada celestial, uma morada eterna na presença dEle. Ele comprou o nosso direito, Ele comprou o nosso passaporte. E tudo isso pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor nós somos salvos. Pela graça do Senhor nós temos todo esse acesso à cruz de Jesus. Foi uma cruz muito dolorosa. A cruz de Jesus foi uma cruz onde não era o lugar de Jesus. Aquele lugar não era dele, aquele lugar era meu e era seu. Mas Jesus, Ele enfrentou, Ele pagou o preço, Ele enfrentou a cruz que não era dele, se fez maldição em nosso lugar, para nos dar liberdade. Hoje você é livre do pecado, querido. Você é livre das maldições. Hoje você é livre para celebrar o nome do Senhor. Hoje você é livre para exaltar o nome do Senhor. Então celebre a sua Páscoa, assim como aquele povo que estava ali no Egito, nas suas casas, porque o anjo da morte estava passando, e aquelas casas foram protegidas, guardadas, porque estavam debaixo do sangue do Cordeiro. E ali eles celebraram a sua Páscoa, celebraram com pão asmo, com pão sem fermento, celebraram com as ervas amargas, e celebraram com a carne do Cordeiro sacrificado. Eles celebraram a Páscoa, celebraram a libertação, celebraram, sabe, o tempo, um novo tempo estava se estabelecendo na vida daqueles hebreus. Um novo caminho estava se abrindo. Eu quero dizer para você que o Senhor está estabelecendo um novo tempo na sua vida, um novo tempo na vida da igreja. O Senhor está estabelecendo um novo tempo. Sabe, querido, olhe para frente, pare de olhar para trás. Jesus tem estabelecido um novo tempo nas nossas vidas. É um tempo onde os grilhões são quebrados, onde as correntes são quebradas. E nós somos livres da religiosidade. Nós somos livres de todo o peso do pecado. Nós somos livres
Somos livres para exaltar o nome do Senhor. Somos livres para celebrar o nome do Senhor. Sabe, nós não estamos mais no Egito. O Egito precisa sair. Uma das dificuldades maiores do povo naquele tempo não foi ter saído do Egito, mas foi o Egito ter saído do coração do povo. Então, querida, a mesma coisa acontece nos nossos dias. Nós celebramos a nossa Páscoa sem lembranças nenhuma do Egito, mas olhando sempre para frente, para uma terra prometida, que mana leite e mel. Ainda que você tenha que passar pelos desertos, é inevitável, os desertos são inevitáveis. Nós iremos passar debaixo da proteção, sabe, da coluna de fogo durante a noite, debaixo da proteção da nuvem durante o dia, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é aquele que é a nossa sombra à nossa direita. O Senhor é aquele que nos sustenta com a sua destra da justiça. Sabe, creia nisso. Eu queria deixar essa palavra para você, porque nós temos motivos de sobra para celebrar esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Esse é o dia para celebrarmos a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a nossa Páscoa, que é Jesus. Ela venha trazer confiança, esperança e alegria no seu coração, no coração de cada pessoa que um dia decidiu entregar a sua vida para Jesus. Amém, querido? Jesus decidiu se entregar por mim. Decida todos os dias se entregar a Ele. Decida confiar nele todos os dias. Amém? Deus abençoe a sua Páscoa. Eu deixo essa palavra para você, porque Ele se agradou. A palavra do Senhor diz que Ele se agradou. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O Senhor, Ele se agradou de tudo aquilo que aconteceu. Ele se agradou, porque nós somos frutos do sacrifício de Jesus. Você é fruto do sacrifício de Jesus. A nossa esperança renasce juntamente com o nosso Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Hoje à noite estaremos na nossa live, 19 horas, na igreja, e vamos celebrar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.